os montes desabam caindo nos mares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando com o nosso estudo bíblico, hoje a nossa meditação vai se dar sobre a perícope que vai no capítulo 2 do livro do Gênesis, do versículo 4 até o seu final, o versículo 25. Tema este que trata novamente da criação do homem e da mulher. Aqui está mais um argumento a favor daquilo que falava no primeiro encontro, a teoria das fontes, isto é, que o livro do Gênesis foi escrito por pelo menos 4 escolas diferentes. Tanto assim que há 2 narrativas da criação. A primeira narrativa no capítulo 1 do livro do Gênesis e a segunda narrativa no capítulo 2 do livro do Gênesis, com diferenças marcantes. No capítulo 1, por exemplo, Deus cria todas as coisas e depois cria o homem. Aqui, Deus cria o homem e depois começa a modelar todas as coisas para dar ao homem, como você deve se lembrar quando fez sua leitura prévia deste texto. Vamos então tomar aqueles versículos que podem nos servir como chave de leitura para toda esta perícope. Começando pelo versículo 7. Então, Yahvé, Deus, modelou o homem com a argila do solo. Insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Veja, enquanto no capítulo 1 nós víamos Deus dando ordem, ordenando para que todas as coisas fossem criadas. E para criar o homem e a mulher, convidou todo o cosmo, tudo o que havia sido feito, para dar atenção ao que ele faria a partir daquele momento, o que de melhor ele faria então, isto é, criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Aqui, no capítulo 2, nós vemos um dado novo. Deus não apenas ordenou e o homem foi criado. Deus modelou o homem do barro da terra. É a imagem de um oleiro que vai modelando o barro até que ele consiga fazer o vaso desejado. Coloca as suas mãos então naquele barro até que ele vá ganhando a forma desejada por ele. Assim, o autor sagrado, o hagiógrafo, descreve a criação do homem. Deus, como que usando de todo cuidado, de todo carinho, modela o homem do barro da terra. Isto é, coloca suas mãos, usando aquilo que nós falávamos também no encontro passado, de antropomorfismos, não é? Usando de características humanas, coloca suas mãos no barro da terra para modelar o homem. Então, o cobre com muito carinho. Quando queremos dar um afeto a uma pessoa, como fazemos isso normalmente? Demonstramos o nosso carinho com gestos, toques suaves, por exemplo, na cabeça de uma criança. Deus, então, está com toques suaves, não é? Modelando o homem do barro da terra, para dizer com que carinho cada um de nós fomos criados. Deus modelou o homem da argila do solo. Então, o oleiro fez como que um boneco de barro da argila do solo. Insuflou em suas narinas um hálito de vida. Que expressão bonita! Insuflou em suas narinas um hálito de vida. Para dizer o quê? Que Deus soprou sobre o homem um hálito de vida. E assim o homem insuflou este hálito e passou a ser um ser vivente. Entenda, quando eu vou soprar, este sopro sai de dentro de mim. Então o hálito de vida sai de dentro de Deus e entra dentro do homem, fazendo com que ele se torne um ser vivente. O hálito de vida, o sopro de Deus, o seu ruá, sai como que do seio da Santíssima Trindade, sai de dentro de Deus, daquilo que ele tem de mais íntimo, para que o homem
assim se torne um ser vivente. Prosseguindo com este texto, depois de ter criado o homem com tanto carinho, de ter soprado no homem este hálito de vida que saiu de si próprio, Deus planta um jardim, o jardim chamado Éden. A palavra Éden quer dizer delícias. Então, um jardim de delícias, como está no versículo 8. E Yahvé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Um jardim. Quando falamos de jardim, qual a ideia primeira que vem na nossa cabeça? Flores. Um jardim florido. Esta ideia é muito importante. Importante por quê? Porque ela, de alguma forma, chega até nós nos dias de hoje, em nossa cultura. No início do cristianismo, quando os cristãos iam ilustrar nas catacumbas aqueles que haviam morrido e acreditavam, haviam também ressuscitado, os colocavam num jardim, pintavam um jardim florido em afrescos ao entorno daquelas pessoas que queriam ilustrar depois desta vida. Jardim, fazendo referência ao Éden, ao jardim de delícias. Como isso chega às nossas culturas até o dia de hoje? O que é que nós fazemos, por exemplo, no dia de finados? Levamos flores ao cemitério. Qual o sentido de levar flores ao cemitério? O sentido é justamente esse. Levamos flores ao cemitério como que recordando o jardim que para nós agora é o paraíso que nós almejamos junto de Deus. Evidentemente, não há flores no paraíso, na vida eterna que Deus nos preparou. Não sabemos como lá será, mas a ideia que temos do primeiro paraíso é a de um jardim. Por isso, até hoje, levamos flores nos nossos cemitérios, imaginando que aqueles que lá estão gozam da felicidade eterna junto de Deus, gozam do paraíso que Deus lhes preparou na eternidade, quando voltam inteiramente para Ele, depois de terminarem sua peregrinação neste mundo. Avançando um pouco mais, vamos tomar agora o versículo 15, que diz assim: Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e guardar. Preste atenção nestas duas palavras, tomou e colocou, porque é assim que o versículo 15 se inicia. Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Por que ressaltei estas duas palavras? Porque é claro que o hagiógrafo, o autor sagrado deste segundo capítulo do livro do Gênesis, teve uma influência marcante do livro do Êxodo, da saída do povo de Deus da escravidão do Egito. Porque o que aconteceu com o povo de Deus quando saiu da escravidão do Egito? Deus chamou Moisés para libertá-lo, mas o verdadeiro libertador foi o próprio Deus, que tomou o seu povo da escravidão do Egito para introduzi-lo na terra prometida. Aqui as palavras então fazem clara referência ao fato mais marcante da vida do povo de Deus do Antigo Testamento, ter sido tirado da escravidão do Egito e introduzido depois de 40 anos na terra prometida. Da mesma forma, aqui aparecem essas expressões: Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Preste atenção ainda nestas duas palavras, cultivar e guardar. Muito mais do que simplesmente cuidar da vegetação e dos animais que haviam naquele jardim, o autor sagrado, o hagiógrafo, tem uma intenção que nos remete novamente a Moisés, ou pelo menos
a assim chamada lei mosaica, isto é, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam também de Torá, que nós estamos meditando, o primeiro deles, pelo menos, o livro do Gênesis. Porque a expressão cultivar e guardar nos remete à ideia de que eu preciso guardar a lei no meu coração e reproduzi-la, isto é, cultivá-la nos meus atos, na minha vida. O hagiógrafo, o autor sagrado, então, tem esta intenção, a intenção de remeter ao fato mais marcante do povo de Deus. Deus tirou o seu povo da escravidão e colocou-o na terra prometida, assim como tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para que este povo pudesse guardar a lei de Deus, traduzindo-a na sua vida. Não foi à toa que Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Tirou o povo da escravidão para que este povo lhe pertencesse. E a pertença a Deus significa, para um israelita, observar os seus mandamentos, observar a sua lei, guardá-la e cultivá-la. Adiantando-nos um pouco mais, podemos tomar agora o versículo 19, que diz assim: Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. Dar nome aqui significa exercer o seu senhorio. O homem dá nome porque Deus lhe confiou esta missão. Então, dar nome significa conhecer. Se eu conheço, eu exerço o meu senhorio sobre aquela criatura que nominei. Por exemplo, mal comparando, quando você tem um animal de estimação, você dá nome a este animal de estimação, como que exercendo sobre ele o seu senhorio. Esta é a ideia que o autor sagrado quer nos transmitir. Daí, adiantando-nos um pouco mais, no versículo 21, diz assim: Deus fez cair um torpor sobre o homem. Por qual razão? Porque mesmo depois de ter feito todas as criaturas e dado estas criaturas ao homem para que desse a elas nome, o homem ainda se via incompleto, não se sentia realizado. Então, Deus fez cair um torpor sobre o homem, isto é, fez com que ele dormisse profundamente. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne no seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Deus, usando a expressão grega da tradução da Bíblia hebraica para o grego, Deus é como que o ninfagogo, ou seja, aquele que apresenta a mulher ao homem. E ele faz isso criando a mulher a partir do homem, a partir da sua costela, depois de ter dado a ele um sono profundo. Isto é muito significativo. É tão significativo que os padres da igreja, no início do cristianismo, chegaram a dizer que da mesma forma como a mulher foi tirada do lado do homem, a igreja nasceu do lado aberto de Cristo na cruz. Tanto é verdade que do lado aberto de Cristo na cruz estão simbolizados os 2 principais sacramentos da igreja: o sacramento da Eucaristia no sangue e o sacramento do batismo na água. Então, ao jorrar sangue e água, quando teve o seu lado aberto, nasceu a igreja de Cristo. Da mesma forma como a mulher foi criada do homem, aqui no livro do Gênesis. Mas é claro, o autor sagrado tinha também uma intenção quando escreveu desta forma. Qual era a sua intenção, movido pelo Espírito Santo? A sua intenção era dizer o seguinte:
que da mesma forma como as nossas costelas protegem o órgão vital que é o nosso coração, da mesma forma como as costelas protegem o nosso coração, ao ser tirada uma costela do homem e dela formado a mulher, significa que ambos devem guardar com todo cuidado o amor que há entre eles. Por quê? Porque o coração, já naquela época e em praticamente todas as culturas que nós conhecemos, simboliza a mesma coisa, simboliza o amor. Assim, homem e mulher são como que guardiães do amor que há entre eles. E daí o texto continua, dizendo assim no versículo 23. O homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. O agiógrafo, o autor sagrado, faz um jogo de palavras aqui. Homem, em hebraico, ish. Mulher, ishá. Acrescentando aquilo que seria a vogal A, que em hebraico é apenas um símbolo. Ish, de ishá. Tirou a mulher do homem. Tirou a mulher da costela do homem, do lado do homem. Um outro simbolismo de ter sido tirada da costela, que significa então que é uma companheira para caminhar junto com o homem. Se tivesse sido tirado de um pedaço do seu crânio, ela seria superior ao homem. Se tivesse sido tirada de um osso de seus pés, ela seria inferior ao homem. Foi tirada do seu lado para ser sua companheira de caminhada neste mundo onde nós peregrinamos. Mas preste atenção num outro detalhe. No versículo 23, como eu li, o homem exclamou. Você percebeu isso? Até agora, o homem até deu nome a todos os animais que Deus lhe apresentou, mas não mostra o homem falando. A primeira frase dita pelo homem, suas primeiras palavras, aqui no capítulo 2 do livro do Gênesis, se dão quando ele tem diante de si a mulher que Deus lhe deu. Para manifestar desta forma a alegria que estava sentindo aquele homem, ao ponto de exclamar suas primeiras palavras, tendo-a diante de si. E quais foram as palavras? Esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Assim, o autor sagrado quer dizer a nós também que a mulher deve ser a alegria do seu marido, deve ser sua companheira de caminhada e com ele guardiã do amor que há entre ambos. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esquecendo que para amanhã você tem sua tarefa, preparar-se para o nosso encontro, lendo o capítulo 3 do livro do Gênesis. Capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 24. Todo o capítulo 3 do livro do Gênesis. Ele desponta no céu e